Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana depois de muitos acontecimentos importantes, hoje numa sexta-feira, com mais acontecimentos, algumas revelações e alguns atos com muita gravidade. Onde é que a gente pode encaixar esses últimos atos do presidente da República, que ele comandou lá no Paraná? Isso vai ser objeto aqui do nosso encontro de hoje. Mas o que é que está acontecendo? Estamos a 121 dias das nossas eleições presidenciais. E a cada dia que passa, a chuva de meteoros, que eu tenho dito aqui para vocês, que está vindo em direção ao Brasil, começa a soltar alguns fragmentos, alguns desses meteoros, nas cabeças de algumas pessoas que estão no entorno do bolsonarismo. E ele está vendo isso, e isso é visível no comportamento que ele tem todos os dias. Bom, vou conversar com vocês sobre essas situações, sobre as últimas revelações, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, dê o seu joinha porque faz parte, é muito importante também, e mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, estão acontecendo tantas coisas que hoje eu tive que fazer um programa mais cedo, se você não assistiu, clique para assistir, porque tem coisas ali muito interessantes que a gente não deve esquecer sobre quem é o presidente da República e o que ele fez nos últimos meses, nos últimos anos aqui no nosso país, porque o povo brasileiro não pode perder isso de vista. Bom, isso posto, vamos aqui para os temas de hoje. Gente, a chuva de meteoros continua a causar muitos impactos, né? Infelizmente, o ministro Nunes Marques está soltando, ou está restituindo, melhor dizendo, né, o mandato de 2 deputados bolsonaristas pegos em flagrante, cometendo ali ilicitudes, no campo eleitoral, no campo da prestação de contas, enfim. Tiveram os seus mandatos cassados. Tem um deputado que também está na fila para ser anistiado. É o deputado que responde pela alcunha de Boca Aberta. Fez lá um tumulto na Câmara miserável, brigou com os deputados, enfim. Um falastrão. E num episódio que teve lá no Paraná, ele não se deu muito bem. Eu vou mostrar para vocês porque é curioso, né? Essa gente, eles fazem muito da violência o seu modo de comportamento geral, mas às vezes eles encontram alguém que não está se submetendo, né, a esse tipo de ameaça. São falastrões de uma maneira geral. Vamos ver o que aconteceu com o deputado que está querendo também ser absolvido, aí, ter o seu mandato restituído pelo Nunes Marques, o Papai Noel, no meio do ano para deputados que cometem ilicitudes, né? Vamos acompanhar aqui esse trecho dessa matéria aqui. Aí ele vinha provocando, segundo o vereador, com agressões verbais, e aí o vereador desferiu um soco no rosto do deputado federal Boca Aberta. Bom, a confusão toda aconteceu ali no meio da rua, ali, né, na Avenida JK, que é super movimentada. Muita gente parou ali. O deputado Boca Aberta, nesse episódio, não se deu muito bem e acabou ficando com o nariz quebrado. Ficou com o nariz e a boca aberta, né? Claro que eu não estou comemorando esse tipo de situação aqui, mas é só para mostrar para vocês que a violência gera violência. Quando acaba o discurso, quando acaba a racionalidade, é esse tipo de situação que acontece. Mostrei para vocês também, não vou nem repetir, esse comportamento do presidente de profundo desequilíbrio, né, de estar mostrando a faca, passando uma faca no pescoço, enfim. E as coisas estão se dando dessa forma. Hoje eu mandei uma notificação lá para o YouTube perguntando por que o YouTube ainda mantém no ar esse tipo de espaço para um cidadão, vamos dizer assim, que usa uma rede para dizer mentiras, para jogar a população contra as instituições. Isso pode, é para isso que a internet surgiu, e o fato de ser alguém com alguma autoridade deveria ser muito mais policiado, porque o que ele diz, que um presidente da República diz em qualquer lugar do mundo, é considerado por uma parcela da população. Então, ele mentiu descaradamente mais uma vez. Então, quanto mais pessoas fizerem essa notificação, que o que o presidente está fazendo é utilizar o espaço para perverter a realidade, perverter a nossa democracia, melhor, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, vamos ver se terá algum tipo de desdobramento. Eu selecionei uma parte hoje de manhã cedo no vídeo que eu fiz e agora eu vou colocar só um trechinho pequenininho, gente, para vocês verem o que ele disse aqui, porque é que a gente fica bastante chateado. O TSE não. O ministro-presidente do TSE não aceita mais conversar e diz que tem que ser assim e não se discute mais esse assunto. Lamentável, o TSE, o senhor Fachin se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários
embaixadores de outros países. Então, o Fachin se reuniu, né? Ele simplesmente se reuniu à toa, aleatoriamente, com embaixadores de várias partes do Brasil. Então, foi isso que aconteceu. Bom. Tá? Preparando ele o seguinte, ó, quando aparecer o resultado... Está preparando para quando aparecer... Está preparando os embaixadores. No final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. É bastante curioso isso que ele está fazendo. A questão de poucos dias... Gente, isso é uma coisa de uma mentira, assim, mas tão gigantesca, porque o que aconteceu é o seguinte, o ministro Fachin está, enfim, conversando com todos os países que têm interesse nas eleições aqui no nosso país, estão sendo convidados para observarem também tudo que vai acontecer aqui no nosso país, enfim, para expor como é que funciona o nosso sistema, coisas e que tais. Não fez nenhum tipo de convite, não fez nenhum... É como se o Fachin estivesse fazendo um conluio com 60 embaixadores de 60 países para reconhecer algo que seria fraudado, seria ilegal. Então, esse tipo de coisa que eu fico impressionado como é que a plataforma tem deixado passar. Era para destacar alguém para acompanhar esse tipo de situação, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Nós aqui fazemos a nossa parte. E hoje, no Paraná, o presidente da República convocou as pessoas que estavam ali para um conflito de brasileiros contra brasileiros. Isso é uma coisa assim para ser tratado com muita gravidade pelos meios de comunicação, que têm o dever de expor esse tipo de situação, para que as instituições sejam motivadas a frear esse tipo de comportamento que está muito mais no campo da insanidade do que no campo da lógica, no campo da coragem, no campo da coerência, no campo da realidade. Mas são situações que mexem conosco, aqui com o nosso cotidiano, né? Vamos ver o que disse o presidente hoje, visivelmente transtornado. Onde hoje não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão. Bom, aí ele citou os ladrões, né, mas aí acontece o seguinte, a gente dá uma olhada aqui, o governo dele todo dia é isso aqui, ó, o governo Bolsonaro direciona 1 em 5 ambulâncias ao Piauí, reduto de Ciro Nogueira. Municípios de aliados de ministro da Casa Civil estão entre os principais beneficiados, segundo dados de 2021. Bom, ele foi falando isso, vamos acompanhar aqui o resto, que é a fala mais grave, vamos lá. São aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Ele sempre parte dessa ideia que tem uma força, né, política querendo roubar a nossa liberdade. Seria uma força política alienígena? Será que o presidente está vendo coisas na cabeça dele, por isso que esse comportamento dele é externalizado dessa forma? Pior de tudo é o seguinte, você olha no semblante da plateia e fica todo mundo assim com uma interrogação na cabeça, né? O que será que ele está dizendo? Quem são essas pessoas que querem, ou esses seres que querem roubar a nossa liberdade? Como é que vão roubar a minha liberdade? O que eu vou perder, né? Nesse país que já perdemos quase tudo, né? Vamos continuar aqui. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Também tenho uma filha de 11 anos de idade. Gente, é um negócio assim, estarrecedor, né? Estarrecedor. As pessoas estão concitando as pessoas para se prepararem para uma guerra, né? Para um conflito, né? Quando eu falo essas expressões aqui, o algoritmo aqui dá uma limada aqui no nosso papo, né? Mas enfim, nosso programa não é editado, vai ficar a palavra aí aqui no nosso papo, né? Então, esse é o cenário das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Os meteoros estão caindo na cabeça dessa gente, né? A gente está vendo, eu ia falar com vocês hoje do que está acontecendo com o sertanejo, estão tomando ferro para todos os lados, está uma situação assim impressionante, mostrando que o astral, esse sentimento que eles têm de perseguição, complexo de síndrome de perseguição, né? Isso vai atingindo essa gente toda e aí, de fato, a gente tem que tomar cuidado com esses desequilíbrios, né? Mas o Ministério Público dos Estados aí estão passando a lâmina mesmo nessa gente aí que estava na encolha, se locupletando com dinheiro público e fazendo propaganda de um presidente que de moralista não tem absolutamente nada, como a gente vai ver aqui no final do nosso encontro. Então, matéria de última hora. Justiça cancela festa com Gustavo Lima em cidade onde prefeita sonhava com cantor.
Prefeita é essa senhora aqui, vamos botar um trechinho aqui, vamos lá. Festa da Banana 2022 com o nosso embaixador. Quem é, gente? Gustavo Lima! Gente, é uma situação muito bizarra, não vou nem colocar muito para vocês aqui, mas ela sonhava com Gustavo Lima, coisas e que tais, né? Aí, coitado do Gustavo Lima nesse particular, né? Bom, mas vamos aqui, voltando aqui para o nosso tema principal. Então, hoje, depois disso tudo que eu falei para vocês aqui, foi mostrado, está em todos os veículos que agora na internet, o resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre os cartões corporativos que o presidente da República utiliza. Gente, é um escândalo, mais de 21 milhões nesses últimos meses, né, ou anos, enfim. Levando em consideração que os servidores que acompanham o presidente da República já ganham uma diária para alimentação, uma diária para, enfim, gastarem, né, para compensarem o seu deslocamento, e além dessas diárias, uma quantia de mais de 21 milhões de reais. Bom, se você é uma dessas pessoas que está nessa pesquisa, nessa matéria aqui da CNN, você deve ficar bastante aborrecido em dobro, né? Porque a matéria diz: endividamento por cartão de crédito atinge 72% dos consumidores, diz estudo. E quando essas pessoas se deparam com essa informação, que o governo Bolsonaro gastou 21 milhões com cartão corporativo em 2 anos, mostra a auditoria do TCU, aí a gente fica bastante irritado, né? Porque um presidente está gastando esse dinheiro não é para ir para uma enchente, para cuidar de pessoas que estão precisando de algum apoio do governo, para fazer alguma coisa benemérita, não, é sempre para fazer motociata, para ficar andando de jet ski, para ficar indo a parque de diversão, para poder ficar circulando com esse séquito de pessoas, motociatas, cavalgadas, enfim, sempre situações mais relacionadas a lazer do que a trabalho. Esse presidente do nosso país é um homem que pouco trabalha, que pouco produz e que não conhece nada de assunto nenhum e por isso fica falando essas coisas absurdas que a gente viu no dia de hoje. Ele está se sentindo cada vez mais encurralado, cada vez mais desnorteado e cada vez mais ele vê que a chuva de meteoros está para atingir não só as pessoas que estão no seu entorno, mas atingir o seu próprio governo, atingir a sua própria pessoa. Então, essa situação vai ser mais esmiuçada ao longo da semana, os dados já foram todos selecionados, né? Foram todos identificados pela revista Veja, que compartilhou com os outros veículos de comunicação, então a gente vai ter mais uma lupa em cima desses gastos corporativos. E ao mesmo tempo que essas situações vão acontecendo no varejão da política, vamos dizer assim, na questão macroeconômica, o Brasil continua a ser assaltado com essa questão da Eletrobras. Ontem foi um show em todos os telejornais de propaganda a favor da privatização da Eletrobras, convidando ali o trabalhador comum a virar uma espécie de sócio minoritário, o sócio sardinha. Se esse sócio sardinha quiser algum tipo de ação, quiser usar o seu fundo de garantia, ele pode, segundo a matéria aqui do Trademap, que diz o seguinte: quer investir seu fundo de garantia na Eletrobras? Confira os 17 fundos lançados para participar da privatização. Gente, é Banco Santander, é o Banco Itaú, é o Bradesco, é o banco do XP Investimento, é o BTG Pactual, enfim. Aí a gente fica entendendo por que tinha tanto grupo, né, interessado em que a Eletrobras fosse fatiada, ou fosse colocada no mercado para ser entregue para os interesses privados contra o interesse do povo brasileiro. Então, enquanto a gente fica se distraindo com as loucuras, em relação também a essas falas absolutamente perturbadoras da nossa realidade, da nossa democracia, da nossa soberania, por outro lado, todos os gangsters sob comando da equipe de Paulo Guedes continuam a assaltar cada brasileiro da forma que eles podem ao máximo. Já roubaram do povo brasileiro a nossa previdência social, estão roubando as nossas estruturas, estão entregando para grupos transnacionais, estão mexendo na nossa economia, esvaziando nosso país, deixando nosso país cada vez mais sem perspectiva, mas o prazo de validade dessa gente está chegando e compete muito a você, compete muito a mim, está o tempo todo chamando a atenção das pessoas, está conversando, alertando e mostrando que nós não temos uma pessoa ali que tem algum tipo de sanidade mental, algum tipo de capacidade para merecer voto de qualquer brasileiro por qualquer coisa, né? Ou será que o Bolsonaro seria contratado por alguém para fazer alguma coisa na iniciativa privada?
em algum grupo privado? Pois bem, você já sabe a resposta. Gente, vou ficando por aqui. Lembrando que eu fiz uma enquete aqui que eu vou comentar com vocês no nosso próximo encontro, onde eu perguntei, a enquete está aberta. Sua opinião, na sua opinião, os candidatos principais à presidência da República devem ir aos debates no primeiro turno? A resposta, por enquanto, de 20 mil pessoas que têm participado, 92% sim, 8% não. Mas eu quero saber também a sua resposta, a sua opinião, tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se volta amanhã no nosso Portal do José, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!